Cordeiro, que representava Jesus. Agora o santuário da terra não tem homem sacerdote, o santuário da terra não tem sacrifício de cordeiro. O santuário da terra é um santuário que foi construído por Deus. E esse santuário construído por Deus, o sacrifício que foi válido para o perdão dos pecados é o de Jesus. Como diz lá em Hebreus, que nós lemos no começo, que ele morreu para que houvesse perdão de muitos pecados, não de todos, porque muitos é para quem não aceita, porque daquele não aceita, tá bom? E ele é o sumo sacerdote desse santuário. Eu não sei, tinha uma luz que estava acesa e apagou. Como é que funciona aí? Você está falando sozinha? Acende aí, não precisa apagar ela não, fica muito escuro isso, deixa assim, dá para enxergar bem. Então, o santuário celestial. Salmos capítulo 11, verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, além do santuário daqui da terra, onde Deus habitava, Deus também habitava no santuário do céu. É isso basicamente o verso de Salmos capítulo 11 busca mostrar. Em Hebreus capítulo 9, versos 23 e 24 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ou seja, a figura das coisas que se acham no céu era o santuário aqui da terra. Ele era a figura, ele era a cópia, ele não era o original, tá? Aqui continua dizendo: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles o quê? Sabe por que sacrifícios superiores? Porque aqui na terra, o santuário era purificado, o perdão dos pecados acontecia através de que tipo de sacrifício? Do que? De animais. E o do céu? O sacrifício de animal tinha poder de limpar o santuário dos céus? Então, qual é o sacrifício que limpava o santuário dos céus? O sacrifício de Jesus, a morte de Cristo. Por isso que aqui fala a eles superiores. Ou seja, o sacrifício de Jesus era superior a todos os outros. Na realidade, o sacrifício dos animais era apenas um símbolo do sacrifício que verdadeiramente era o pecado do povo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, que era aquele na terra, porém no mesmo céu, para comparecer agora por quem? Por nós diante de Deus. Então ele é o nosso intercessor. O sacerdote e o sumo sacerdote, para o santuário da terra, eram os intercessores do povo perante Deus. Hoje Jesus é o nosso intercessor. Então o intercessor hoje não é um santo, não é um líder religioso, é Jesus, ele é o intercessor. Daniel capítulo 9, versos 24 e 25, fala um pouco sobre essa questão do santuário, do início do trabalho de Cristo lá no santuário do céu, da morte de Jesus. Daniel capítulo 9 fala sobre tudo isso. Daniel 9, versos 24 e 25 fala assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. Então, quem é o ungido? É Jesus. Então, olha só, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até o surgimento de Jesus, passaríamos 69 semanas. Esse período de 69 semanas seria para o surgimento de Jesus como Messias, como ungido. E esse período aí a gente tenta explicar dentro desse gráfico, tá? O que acontece? A saída da ordem para reedificar Jerusalém foi no ano 457 a.C. O período de 70 semanas que estava determinado para o povo continuar sendo o povo de Israel, continuar sendo o povo de Deus, 70, dentro da nossa interpretação profética, de que na profecia um dia vale um ano, 7 vezes 70 dá 490. Então são 490 dias, seriam 490 anos. 490 anos a partir do momento da reedificação de Jerusalém, depois da destruição babilônica, seria o período que os judeus continuariam sendo a luz do mundo, o povo de Deus. Só que passadas 69 semanas, na última semana surgiria um ungido, o príncipe, que é Jesus. E no meio dessa semana ele teria que morrer. Ou seja, Jesus morreu aproximadamente no ano 31 da nossa era, que é o meio da última semana. No ano 34, após a morte de Estevão, os romanos, o exército romano começou a perseguir os cristãos se dispersaram, eles saíram da cidade de Jerusalém e começaram a pregar o evangelho ao mundo. Ou seja, Jerusalém deixou de ser o
centro da pregação. Então, o período de 70 semanas é o último tempo de misericórdia que Deus dá aos judeus para que eles ainda pudessem ser alunos do mundo. E mesmo nesse último tempo eles falharam. Eles deixaram de ser alunos do mundo. E aí isso então passa agora para o mundo. O cristão passa a ser alunos do mundo. E o período das 2.300 tardes mas então começa no ano 457, como está em Daniel 8,14, que diz assim, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será o quê? O santuário, aqui no caso, é o santuário lá no céu. Quando o Gabriel Miller leu isso aí pela primeira vez, o Gabriel Miller falou assim, isso aqui se refere à terra é o santuário. Só que Deus nunca pensou que a terra é o santuário, a Bíblia não aponta isso, essa é uma interpretação de Miller. E ele achava que em 1844 a purificação do santuário era o fim do pecado, e com isso Deus e Jesus iria voltar, Jesus voltou e deu o desapontamento, e depois do desapontamento surgiu o povo adventista. Miller mesmo era batista e nunca foi adventista. Mas a partir de 1844, nós acreditamos que daqui para frente, Jesus começa a fazer o seu trabalho no santuário do céu como sumo sacerdote. Tá bom? Então, o dia da expiação seria 22 de outubro de 1844. Essa foi a data da expiação segundo o calendário judaico canaíta nesse ano, né? Ou seja, nesse ano de 1844, esse ano de expiação, segundo esse calendário. Nele se cumpre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário celeste começa a ser purificado pelo ministério sumo sacerdotal de Jesus. E Jesus, irmãos, ele é o sacerdote, mas nós temos que entender também que ele é o único que realmente proveu o sacrifício. O sangue dele é o único que pode purificar pecados. Tem muita gente que tem uma confusão na mente, dizendo assim, no Antigo Testamento era pela lei e hoje é pela graça. Porque no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência dos 10 mandamentos e pelo sacrifício do Cordeiro. E hoje as pessoas são salvas por Jesus. Essa é uma ideia errada, porque em todas as épocas, de acordo com o livro de Hebreus, todo ser humano foi salvo pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício do Cordeiro era apenas um símbolo para o ser humano entender que um dia Deus proveria o Cordeiro. Por isso que em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Jesus se aproximando dele para ser batizado, diz João 29, que João Batista olha para Jesus e diz assim, eis o quê? O Cordeiro de Deus que tinha pecado no mundo. Aqueles cordeirinhos não tinham pecado de nada. Tá bom? Agora, Jesus então, ele é o único substituto, tá bom? Agora, no dia da expiação que acontecia aqui na terra, Deus instruiu que deveria acontecer algumas coisas. O que deveria acontecer? Primeiro, 2 bodes eram oferecidos. Um pelo pecado, que seria sacrificado, representando Jesus. O outro carregaria os pecados do povo para o deserto, e era chamado Azazel. Abra a tua Bíblia em Levíticos, o terceiro livro da Bíblia, estamos